Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Ora, muito boa tarde, sejam então bem-vindos à segunda edição do Dito e Feito, hoje com Lina Abreu, secretário-geral do CDSPP e gestor. O tema de hoje é um tema que, por certo, fará as suas delícias, porque vamos falar precisamente de esbanjar recursos financeiros da região autónoma da Madeira. Dr. Lina Abreu, o que é isto de juros de mora, que estamos a falar em valores na ordem dos 534 milhões de juros que a região tem para pagar, isto contabilizado até 2013? Muito boa tarde. Juros de mora resulta de uma má gestão feita aos dinheiros públicos e resulta da falta de incumprimento de pagamento fora de horas todos os compromissos que o Governo Regional assumiu e que não pagou dentro dos prazos previstos. Estamos a falar de juros, não de juros de empréstimos, porque isso são juros que não estão nesta rúbrica, mas sim estamos a falar apenas de juros de obras que foram feitas e que não foram cumpridos os prazos devidos que deviam de ser pagos. Pagamento. Portanto, aqui é a ressalvar que estes juros são juros de mora e não juros de capital. São juros... Porque as pessoas, fala-se tanto da necessidade, não há recursos financeiros, a região está sobre um plano de ajustamento, parece que não há dinheiro para nada, para as escolas. Todavia, aquilo que o doutor me está a dizer é que há aqui um pagamento de uma verba avultada, na ordem dos 534 milhões de euros, que não é para pagar obra, que não é para pagar nenhum investimento. Não, estes juros resultam efetivamente de obras que foram feitas e foram feitas sem planeamento financeiro, sem ter cabimento orçamental nos orçamentos que foram aprovados no Governo Regional, na Assembleia Legislativa Regional, e que provocaram, pela falta da má gestão em termos dos dinheiros públicos, má gestão e falta de rigor pelos dinheiros públicos e pelos nossos impostos, deram origem a que as empresas em questão cobrassem juros de mora ao Governo Regional. Estamos a falar de juros que o Tribunal de Contas detectou em apenas 2 anos, 2011 e 2012, cerca de 535 milhões, dos quais 46 milhões só referentes a 2012, e para não falar, para além destes 535 milhões, foram pagos nos últimos 10 anos, que foram aprovados orçamento após orçamento nos últimos 10 anos, à volta de 35 a 40 milhões ano. Quer isto dizer, ao somar este valor que está por pagar, que não foi pago, nós temos vindo a pagar juros de mora, por incumprimento também de prazos de pagamento, cerca de 35 a 40 milhões nos últimos 10 anos. Quer isto dizer que nos últimos 10 anos, para além dos 535 milhões em dívida neste momento, pagamos cerca de 400 milhões de juros de mora. Quer isto dizer quem está lá em casa para nos perceber é o seguinte: eu faço um empréstimo ao banco, tenho uma taxa de juros, tenho de pagar. Claro. Essa taxa de juros que falou são os tais 35 milhões Exatamente. que eu de pagar. Exatamente. Mas porque não cumpriu os prazos de pagamento. As empresas exigiram uma taxa, digamos assim, uma taxa que no total de 2 anos somou 500, ou seja, exigiram-se ressarcidas pelo não pagamento a tempo. Precisamente. Na ordem dos 535 milhões. Isto para quê? Estes juros não são juros bancários, estes são juros debitados pelas empresas da má gestão dos dinheiros públicos, especialmente das empresas de construção civil. Estão aqui, a grande maioria são empresas de construção civil que fizeram os seus trabalhos e que não foram ressarcidos nos prazos devidos dos pagamentos garantidos pelo Governo Regional. Como é que se explica isto às pessoas num tempo em que o Governo corta salários, corta reformas, quase de sobrevivência? Como é que isto é possível? É possível imputar sempre a responsabilidade de Lisboa? Não, esta responsabilidade não é de Lisboa. Esta responsabilidade é pura e simplesmente de um Governo Regional que nos governa há 40 anos, que tem um programa que nos últimos anos o rigor tem ficado muito aquém daquilo que era esperado e resulta neste montante excessivo e elevadíssimo que todos nós vamos pagar com os nossos impostos. Quando estamos a pedir sacrifícios às empresas, quando estamos a pedir sacrifícios às pessoas, quando os salários estão a baixar, quando os impostos estão a aumentar, temos uma dívida só em juros cerca de 535 milhões, que representa tão só cerca de 80% dos nossos impostos num ano. Terá que ser pago, obviamente. Este dinheiro terá que ser pago, não tenho qualquer dúvida. Portanto, cada dia que passa, estes juros têm vindo a aumentar. O alerta do Tribunal de Contas é que estes juros sejam ressarcidos com acordos, feito novamente acordos com as empresas, de modo a que seja pago o mais rápido possível, porque caso contrário, juros está a criar juros em cima de juros, e o que o Tribunal vem chamar a atenção é que o Governo Regional tem que ter
uma estratégia de modo a que possa cumprir o mais rapidamente As pessoas que nos possível. ouvem neste momento estão a perguntar, estou a ouvi-las a perguntar, e quem é responsável por isto? Só há uma pessoa responsável por estes juros, o Governo Regional. Portanto, a Secretaria das Finanças e com o Governo Regional, ele é o único responsável, não é mais ninguém responsável por esta falta de rigor. Imputar responsabilidade de que maneira? É possível imputar responsabilidade política e também responsabilidade criminal, porque isto resulta também, é preciso não esquecer, que há 2 anos foram detectados cerca de 1 milhão de facturas que andavam escondidas, 1 milhão de facturas essas que representam cerca de 1,5 mil milhões de euros que não faziam parte das contas da dívida da região, foram detectadas pelo Tribunal e pelo Ministério Público e que resulta muitas delas grande parte destes juros. Portanto, Diga uma coisa, com esta verba, 535 milhões, era possível fazer-se o quê? Para fecharmos isto. olha, esta verba, este montante exorbitante que estamos aqui a falar, dava para construir um aeroporto, só para as pessoas terem uma noção. Dava para construir um novo aeroporto, dava para construir 12 hospitais. Quando hoje estamos a falar da precariedade em termos hospitalar, este dinheiro, se fosse bem gerido, só esta verba dos 535 milhões dos juros de mora, dava para construir 12 hospitais, um aeroporto e cerca de 7 mil habitações sociais. Dito e feito. Venha construir connosco uma alternativa responsável em 2015. Agora vamos entrar no capítulo da agenda. Peço-lhe o comentário para 2 assuntos que também tenho aqui para que um comentário muito breve. O Posaima era um benefício que trazia aos madeirenses a possibilidade de terem elementos de primeira necessidade a um custo mais baixo. Sei que o CDS tem sido o partido que há cerca de uma década tem insistido neste programa. O que é que se passa com este programa? Que na verdade os madeirenses não sentem esse custo de vida mais barato. Olha, o Posaima é um tema querido do CDS-PP, é um tema que já levantamos na Assembleia Legislativa Regional há 10 anos atrás, já requeremos uma comissão parlamentar de inquérito sobre a aplicação do Posaima, que foi reprovado pelo PSD, já há 2 ou 3 audições parlamentares que pretendíamos saber as razões e a verdade do dinheiro que é derramado na região. Estamos a falar de um apoio comunitário que visa simplesmente a redução de bens essenciais alimentares, tais como o leite, a manteiga, o açúcar, o arroz. Temos a manteiga e esses produtos quase mais caros. Tudo mais caro. O objetivo do Posaima é o Posaima abastecimento que derrama na região cerca de 12 a 15 milhões de euros. É preciso não esquecer que este programa já vem há 22 anos. Já foram derramados na região cerca de 300 milhões de euros só no programa de abastecimento, no programa de apoio direto aos bens alimentares e aos bens não alimentares, que é o caso dos cereais e dos produtos para as rações para animais também. E quero isto dizer que nós temos a dúvida e temos sempre a dúvida de saber se o consumidor teve benefício com estes milhões que são dados às empresas, de modo a que as empresas que repercutem naquilo que é o custo de vida e na aquisição, no nosso entender e no entender do CDS, estes milhões que são derramados todos os anos, temos grandes dificuldades em saber e temos grandes dúvidas e não temos certeza se este benefício tem chegado aos bens essenciais, essencialmente à compra nos supermercados dos bens essenciais. Inimigo, as taxas da empresa de eletricidade da Madeira, o CDS-PP fez um pedido de audição para saber porque é que os aumentos, depois de anunciados pela entidade reguladora, eram de 2,1%, mas há caixas, há facturas que provam um aumento de 8%. Mais uma vez aqui o CDS também foi o único partido que chamou a atenção e escreveu uma carta à entidade reguladora porque teve conhecimento que a grande maioria das habitações sociais e das empresas tinham um aumento de tarifa de eletricidade no início do ano superior àquela que era prevista pela ERCS. Repare que a ERCS previa para a região autónoma da Madeira um aumento da tarifa de eletricidade de 2,1%, para os Açores 3,4%, e chegamos à conclusão que cerca de 95% dos nossos habitantes e das nossas empresas tinham um aumento de cerca de 8%. Quem é responsável por isto? Vamos já lá. Quem é responsável por isso só pode ser o Governo Regional, que tem a tutela da empresa de eletricidade da Madeira, e o único argumento
que tem é que não é aplicada a tarifa de 2,1% de dita pela ERCS porque, na grande maioria dos consumidores, não tem feito eficiência energética. E eu pergunto, mas quem é que faz a publicidade dessa eficiência energética? Todos nós temos alguma dificuldade em saber o que é eficiência energética. Menos de um minuto para isto. 16 milhões de euros de dívida à Segurança Social de um empresário madeirense. No total, 100 milhões de dívida. Como é que se resolve este problema? Este é apenas o comentário. É a nota da semana que foi escolhida por si. Porquê? Eu não quero falar de um caso concreto, não quero falar de uma empresa A, de uma empresa B. O que eu noto aqui é que a Segurança Social, nos últimos anos, nos últimos tempos, teve 2 pesos e 2 medidas. Não é aceitável com uma pessoa individual, quando não paga um mês ou 2 de Segurança Social, tem a sua Segurança Social à porta, tem penhoras no seu salário, tem penhoras sobre as contas bancárias. E quando temos pessoas que ganham 600 euros e temos corte de bónus e redução de subsídio de doença, e quando temos, ao contrário, empresas que deixam de pagar anos e anos, e quando ainda hoje vejo no Diário de Notícias o Dr. Roque Martins dizer que o incumprimento era geral e que ninguém pagava nada há 10 anos atrás, portanto isso leva-me a repensar e leva-me a pensar que a Segurança Social até agora teve 2 pesos e 2 medidas, é isso que não concordamos e não achamos bem. Quero agradecer a sua participação neste Dito e Feito. Deixo-lhe só com uma sugestão, como todas as semanas, como em todas as edições. Esta semana, a festa de Nossa Senhora do Monte. As festas religiosas evocam patronos dos vários sítios e, dentre essas, a festa de Nossa Senhora do Monte é uma das mais marcantes. A igreja fica no concurto, lá no cume do anfiteatro que sai do mar, deixa construir a cidade do Funchal e avança até às Serranias. É um convite, vá até ao monte. Obrigado por ter estado nestes 10 minutos na sua companhia. Estou-lhe muito grato. Até para a semana.